na política se fazem dessa maneira. Mas né? na situação dele, não é mais fácil chegar a vice-presidente da República com o Lula do que tentar lutar contra o PSDB e os outros candidatos aqui em São Paulo? Bom, isso não há dúvida, não há dúvida. Eu não sei se será fácil de chegar à vice-presidência da República por meio do Lula, né? Pelo menos na pesquisa de hoje seria mais fácil. E você tem razão. Talvez ele tenha feito uma avaliação e tenha dito, bom, como eu não tenho aqui o apoio daquilo que se costuma chamar máquina, né? Máquina governamental, é melhor eu sair por esta via, que talvez seja mais confortável. Presidente, justamente pegando um gancho aqui na pergunta do Pedro, o senhor falou recentemente em unificação da terceira via, que o senhor não acreditava muito, e ao mesmo tempo também o senhor tem sofrido aí assédios constantes para sair candidato ou buscando o apoio do senhor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É verdade, você sabe que essa coisa da terceira via, no meio, eu sempre disse muitas vezes no seu programa, né? Eu disse, olha, a história da terceira via não é uma homenagem ao candidato à terceira via, é uma homenagem ao eleitor. Se o eleitor não concorda com um dos polos, ele tem que ter outra opção, para não votar em branco, né? Agora, eu confesso, há 4, 5 meses, eu achava que os partidos lançariam pré-candidatos para verificar quem se viabilizaria como candidato único, e daí nós teríamos um único candidato. Mas o que eu constato hoje, todos vocês constatam comigo, é que os chamados pré-candidatos são todos candidatos. A essa altura nós já temos praticamente 4 candidatos na chamada terceira via, o que, digo eu, vai pulverizar, vai atomizar o voto na terceira via. Eu não sei se isto não fará com que os chamados polos, né, se mantenham íntegros, né? Eu acho que hoje essa história da terceira via está um pouco destruída, né? Eu não acredito mais nela, né? Presidente, na minha terra tem uma expressão muito curiosa que define essa aproximação aí surpreendente, né, de Lula com Alckmin. Se chama, lá nós usamos a expressão de casamento de jacaré com cobra d'água. Não há o menor perigo de dar certo uma coisa como essa. Não é fácil. Você tem razão. Não é fácil. Eu mesmo, vocês sabem, eu fui candidato à vice-presidência numa chapa do Partido dos Trabalhadores. É claro que no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro mandato não, mas no segundo mandato nós tínhamos feito uma aliança, né? Mas de qualquer maneira, eu reconheço que a convivência não é fácil. Talvez venha se aplicar esse seu ditado popular aí, né, Cláudio? Agora eu queria saber, presidente, aproveitando assim a sua experiência, a sua voz sempre tão ponderada e tal, eu queria saber a sua avaliação da solução que foi, mudando completamente de assunto, da solução que foi encontrada no Congresso sobre a questão da PEC dos precatórios, né, que garantiu de um lado aquele Auxílio Brasil no valor de R$415 para as pessoas muito pobres, certamente isso muda, talvez seja a diferença entre a vida e a morte, né, em grande parte da população, e de outro lado também isso acabou por mexer em precatórios, mexeu em várias coisas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Qual é a avaliação que o senhor faz agora? Foi uma boa solução? Foi boa para o país? Não foi? Como avalia? A primeira consideração que eu faço, Cláudio Humberto, é o seguinte, que é possível, como foi feito, né, é possível perfeitamente cindir uma proposta de emenda constitucional, promulgar, portanto, aquela parte incontroversa que foi aprovada nas duas casas e continuar o chamado ping-pong na parte controvertida. Isto até, confesso, começou na minha gestão na presidência da Câmara, porque muitas e muitas vezes você tem uma modificação no Senado, volta para a Câmara faz uma modificação, volta para o Senado, ficava num ping-pong interminável. Num dado momento, eu decidi o seguinte, eu disse, olha aqui, aquela parte incontroversa, não há mais razão para não promulgar. Fica a parte controvertida no chamado ping-pong, primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho dito aqui, mas tenho, confesso, pregado no vazio. Você sabe que se fez muito malabarismo legislativo, né, ao longo do tempo, para enfrentar a calamidade pública. A primeira delas, a pandemia, não é? E a segunda delas, convenhamos, uma consequência, um prosseguimento da pandemia, que é a miserabilidade. Quando eu falo em miserabilidade, estou falando de um grau abaixo da pobreza. Né? Quando nós vemos essas cenas das pessoas comprando osso e abrindo saco de lixo, etc., estou falando da miserabilidade. Então, para estas hipóteses todas, você sabe que
nós produzimos no meu governo o chamado teto para os gastos públicos, né? Que teve, na verdade, um caminho fiscal e um caminho social. O caminho fiscal foi estabelecer um teto, né? Você só pode fazer um novo orçamento com a inflação do ano anterior para dar credibilidade fiscal ao nosso país, não é? Mas teve uma vertente social. Nós previmos a hipótese de calamidade pública, e você sabe que calamidade pública é uma figura jurídica que deriva de uma situação calamitosa. E, ora, a pandemia foi uma situação calamitosa, autorizadora, portanto, da calamidade pública. E, de igual maneira, essa miserabilidade que hoje nós vivemos. E eu, reiterando o que falava da emenda do teto, né, lá está previsto, em caso de calamidade pública, você pode usar os chamados créditos extraordinários, que estão fora do teto. Portanto, nós manteríamos, se simplesmente aplicássemos a emenda constitucional do teto, nós manteríamos a credibilidade fiscal e iríamos enfrentar esta tristíssima realidade social com os créditos extraordinários. E vou dizer a você, enquanto persistisse essa miserabilidade, né, eu acho que não era preciso esse malabarismo todo legislativo, né, que foi feito. Agora, digo a você que foi importante aumentar os valores para os mais vulneráveis, eu não tenho a menor dúvida disso. E quanto mais pudermos aumentar, tanto melhor. Bem, eu agradeço ao ex-presidente Michel Temer, mais uma vez, conversando muito gentilmente com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Presidente, obrigada. Seja sempre bem-vindo. Contamos com o senhor numa próxima. Aproveito já para desejar ao senhor e à sua família bom Natal, bom Ano Novo. A gente está precisando de um pouco de paz, né, presidente?